Me han pedido que Saudações fraternas. comparta con ustedes una reflexión sobre la diócesis en clave sinodal. Una de las banderas que muestra Uma das bandeiras que mostra uma mudança, constitui uma mudança da autocompreensão que a igreja tem de si mesma, de considerar-se a única porta da salvação da humanidade, passa a considerar-se a servidora da humanidade, como nos diz o Papa Paulo VI na sua primeira encíclica. O Papa Francisco, aplicando essas diretrizes desde o início do seu pontificado, tem insistido que a igreja deve plantear-se como unidade. Qual é a figura que melhor mostra a corresponsabilidade de cada na missão da igreja? Precisamos de um plano pastoral criativo, cada um com a sua condição de sujeito. O discurso inaugural de Santo Domingo, o Papa João Paulo II dizia: queridos irmãos, é uma obra de graça para todos nós e para a igreja na América Latina. Obra de graça é de grande responsabilidade, que nos pede renovar os sinais dos tempos. Um pouco mais adiante acrescenta: a novidade a que temos sido convocados afeta a atitude, o estilo e o esforço na programação. E como propôs em Haiti, aos métodos, nas expressões. Isso nos diz o Papa, unidos a todos, a todo o percorrido pela Igreja Latino-Americana, de tantas comunidades de membros machos que se têm arriscado sua vida para colocar em marcha uma igreja nesse estilo. E nos faz sair da comunidade. E exerçamos nosso papel de filhos de Deus. O Papa também acrescenta, nos oferece 12 elementos que nos podem ajudar a aplicação de novos métodos. Esse documento reconhece que é nas dioceses, no lugar onde se pode estabelecer indicações programáticas concretas, objetivos, métodos de trabalho, ademais da formação na busca de meios necessários para conseguir o melhor resultado. O Papa convida aos bispos sintonizando com as igrejas colidantes. Um desafio que o Papa propõe que não podemos continuar implementando uma pastoral de bombeiros, de manutenção. As contribuições do Papa insistem na necessidade de introduzir novos métodos de organização. Que de maneira orgânica, lenta e progressiva, permitam que a planificação, planejamento, que permitam que a ação evangelizadora chegue a mais pessoas. E, ao mesmo tempo, na exortação, o Papa Francisco, número 31, diz: o sonho missioneiro de chegar a todos. No entanto, se trata não só de organizar a igreja, senão de organizar para que todos e cada um dos bautizados, ainda os mais longe, se sintam ou se vão sentindo paulatinamente corresponsáveis da igreja em diferentes níveis. Há que passar de uma pastoral concebida organizada para um grupo pequeno a uma pastoral organizada desde e para todos os batizados, a serviço de todos. Essa é a novidade que permitirá que a diocese se organize em chave sinodal. Unir todos os esforços para recuperar que cada batizado recupere sua condição de sujeito. A continuação, eu apresento alguns aspectos-chave para que uma diocese funcione em chave sinodal. Primeiro, que impulsione sentido de pertenência. Isso implica desenvolver contemporaneamente o perfil
a nível geral, a nível de área, paroquial, setorial, de pequenas comunidades também. Segundo, que coloquem em marcha pastoral em que todos bautizados sejam considerados sujeitos, responsáveis na igreja. Terceiro, que ofereça participação, que permita progressivamente convocar e incorporar todos os seus agentes pastorais na missão da igreja. 4, que os agentes que exercem serviço de autoridade, os bispos, sacerdotes, todos, façam com uma atitude ministerial de serviço, disposto a ouvir, discernir e decidir, com o apoio dos conselhos diversificados. Dessa maneira, leve em conta a todos, ao maior número de batizados possíveis, que ofereça uma formação diversificada. 6, que organize, impulsione e acompanhe todas as pessoas em comunidades da diocese para que se integre, se sinta convidado a realizar um processo de crescimento pessoal, comunitário. Tudo isso vai ajudar o processo, as etapas. Isso tudo será feito definindo etapas, caminhos, etc. A continuação, eu apresento algumas condições fundamentais para fazer que a pastoral entre em chave sinodal. A condição de possibilidade para levar adiante uma diocese, colocar em marcha um plano pastoral que envolva progressivamente a todos os batizados nas suas funções de sujeito. Ainda que são muitos os caminhos, apresento critérios com minha experiência, considero passos pertinentes para dinamizar a sinodalidade em uma diocese. E eu falo dos critérios pastorais. 7 critérios que nos vão ajudar. É importante que todas as dioceses tenham a mesma linguagem. O primeiro critério é pastoral de portas abertas. Tonifica o que quer ser esse projeto. Um projeto que ative não uma pastoral de grupo, e sim de porta aberta, que dê abertura a todos, partindo da condição de que Deus está presente em seu povo. Seu Espírito atua nele e o conduz ao Evangelho. A ação pastoral da diocese deve partir sempre de que todos os fiéis tenham em conta todos os fiéis. Se alguno se cierra al mensaje, será por voluntad propia, no por falta de oportunidad. Este es el concepto clave de la comunión, porque iniciamos el plan no para un grupo. Começamos o plano não para um grupo, mas sim pensando em todos. Uma casa, onde vai construir a casa, em uma realidade global. Segundo, quando a dosificação da pastoral. Podemos dizer que muitas pessoas não assumem a proposta do reino de Deus. Não como se a damos. E muitas vezes a imagem do menino pequeno não se pode dar em uma comunidade que não assimila. Assim é que é o nosso povo. Um povo que precisa que se dosifique. Muitos se sentem excluídos. A maioria das pessoas é católica. Temos uma porta muito importante. A partir do signo da presença de Deus. Da convicção de que cada momento da história, a igreja, por sua parte, deve ajudar as pessoas a reconhecer os acontecimentos da vida. É necessário dosificar nossa ação pastoral. A opção pelos pobres é o terceiro critério. É um ponto forte. Essa opção forte deve partir dos pobres. Que são os pobres
Os que não, quem são os pobres que não participam, que não respondem, ao que nunca chega a mensagem. Eles devem ser um ponto foco que devemos iniciar. Sobretudo, na sua ação, faz uma clara opção pelos pobres e sua proposta de vida tem em si mesmo grande força de convocação. A boa notícia deve chegar aos pobres. Eles têm que saber que são protagonistas na ação organizadora. Quarto critério, orientar tudo assim ao objetivo. Tudo ser feito para uma meta comum para todos, não excluir a ninguém. Orientar tudo ao que se quer conquistar. A igreja como participação. O que se faz com boa fé, há que continuar, há que transformá-lo, há que orientar. O quinto, o princípio de participação. Enunciamos dizendo, as nossas paróquias e dioceses estão, muitas vezes, fundamentadas em pequenos grupos. Partimos de quê? Temos que integrar ao maior número possível. Temos que integrarmos progressivamente maior número de pessoas. Ninguém não é tão pobre que não tenha nada que oferecer. Portanto, a tarefa é conseguir o maior número de pessoas que se integrem, com suas diferentes possibilidades. Ativar processos é o sétimo. Nossa pastoral está cheia de muito ativismo. Fazemos muita coisa e não damos progressividade, não seguimos processo. E esse processo tem que ser, temos que dar continuidade ao que fazemos. Não podemos começar sempre. Temos que continuar os processos e não começar, sempre está começando. Tem que ser global. Construir um plano pastoral não no passado. Por que antes se fazia assim? Muitas vezes, quando o sacerdote chega a uma nova paróquia, antes se fazia assim. Não se trata de atuar e responder ao que vai vindo. É para trabalhar em função do que queremos. E não do que temos, mas do que queremos. O que temos, colocar em função do que queremos. Eu tenho a imagem da Sagrada Família. Se os primeiros que começaram a fazer o templo não houveram feito o que tiveram que fazer, depois de 150 anos, quando estava chegando acima, já tinham chegado 150 anos de trabalho abaixo. Então, esse 7 critério é uma espiritualidade praticamente. Não podemos dizer que esses critérios são somente um método. É uma espiritualidade. Implica uma mudança de perspectiva. A continuação, descrevo alguns passos e eu proponho, se queremos implementar um plano pastoral. Eu proponho aos senhores bispos, como sempre, responsável da missão da diocese, deviam ter claro que a espiritualidade de comunhão deve ser um elemento inspirador para que uma diocese não é invento meu, é da igreja. O segundo elemento, nossos irmãos bispos devem saber que precisamos fazer planejamento pastoral. Um planejamento pastoral. Isso vai fazer com que demos uma continuidade. Também outro elemento que sugiro aos bispos, deve ter claro aqui, o método é fundamental. Muitas vezes questionamos os métodos e não caminham. Devemos saber que os grandes sucessos dos grandes santos
dos evangelizadores não é são pessoas santas, nem pessoas com a graça de Deus. Eles têm aplicado métodos adequados. Vejamos com precisão. Os bispos, ainda que não saiba muito de pastoral, deve ser o primeiro entusiasta. Se não colocar entusiasmo na tarefa, não vai caminhar. E, finalmente, vai ser, para implementar qualquer plano, tem que envolver a muitas pessoas. Passos concretos que se tem que dar. Eu insisto que envolver a todos, sacerdotes, leigos, religiosas, para que assumam. Não pode fazer com um pequeno grupo, um plano pastoral. Tem que convidar a muitas pessoas a participar. E outro elemento que considero importante é definir os critérios. Uma diocese tem que ter critérios, tem que falar a mesma linguagem em todas as partes. Eu ofereço o método da minha experiência. Mas cada um tem que ver. Então, cada um deve ter o seu método. Finalmente, é necessário constituir um equipo. Finalmente, é constituir uma equipe, motivar toda essa gente, todos os meios para motivar, para ajudar, para elaborar um projeto, gerar muitos meios que nos ajudem. Fechando, temos algumas limitações da luz, do telefone. Eu espero que essa contribuição possa servir para vocês. Se pode chegar por escrito, para que esteja mais ampliado. Eu espero que essa contribuição possa servir, que nossas dioceses particulares possam ir entrando nesse sonho que o Papa quer, de recuperar nossa condição de sujeito, de batizado. Não trabalhar com pequenos grupos, ativar processos. Aqui, os cristãos assumam a sua função de evangelizador. Que Deus abençoe a todos e obrigado. Que Deus abençoe a todos.